Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletirmos nosso ano bíblico, que está no livro de Isaías, do capítulo 7 ao capítulo 11. E aqui no livro de Isaías, nós vemos no capítulo 9, verso 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías, o profeta messiânico. Isaías, ele vem advertir o povo que eles não estavam aceitando a verdade, eles não queriam obedecer, mas que Deus ia trazer o Redentor, o Consolador, o Mantenedor. Jesus Cristo iria vir e Jesus Cristo iria anunciar para todas as nações. Todos aqueles que se apegassem em Cristo Jesus, eles iam ter a salvação. Por quê? Deus colocou os israelitas para anunciar, para salvar a humanidade. Mas aquele povo foi tão rebelde que eles se acharam superiores a todos os gentios. Não aceitaram fazer o que Deus queria que eles fizessem. Deus colocou eles para ser espelho, para ser condutores de salvação para a nação, para o mundo. E eles não aceitaram. Isaías, ele veio e ele disse: vai vir um menino e ele vai ser a salvação. Tanto que Paulo, ele nos adverte dizendo assim, no capítulo 10, no verso 20. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quem é esse? Isaías disse a respeito de Jesus, a respeito de Deus, que aqueles que os israelitas consideravam como um cão, consideravam como um nada, consideravam como perdidos, eles iam achar o Cristo. Tanto que Raabe disse: eu ouvi falar que vocês têm um Deus. E esse Deus eu quero seguir, eu quero obedecer. Então, desde aquele tempo ali, desde o tempo de Moisés, o povo de fora, alguns ouviam falar e aceitavam. Não, mas isso é verdade. Eles aceitavam. E Isaías, ele vem e adverte. E aqui nós temos, no capítulo 56, nós temos algo que me deixou impressionada. No capítulo 56, no verso 5 e o verso 6. Deus coloca na boca de Isaías, o profeta messiânico, o profeta que adverte o povo que vai vir Jesus. E todo que se apegar a ele vai ser salvo. Vocês, israelitas, não estão querendo ser sal e luz para os gentios, para o que não tem Deus como Deus. Mas Jesus vai vir. Deus vai ser revelado para todas as nações. E aqui diz assim, no verso 5 e verso 6. A vocação dos gentios, em Isaías, capítulo 56, versos 5 e 6. Os gentios surgiram quando? Os gentios surgiram quando? Aonde que a gente vê falando a respeito dos gentios? Isso fica para a gente pensar, para a gente imaginar. Porque toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Timóteo nos diz isso. E aqui em Isaías está dizendo assim: darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seu. Sim, todos os que guardam o sábado,
não o profanando, e abraçam a minha aliança. Aqui Isaías, ele não está falando para os israelitas, porque muitas vezes a gente fala, a gente lê, a gente para e pensa, ah, não, isso aqui é lá para os judeus. Não, é para os gentios. Isso aqui é para os gentios. É para nós. Nós não somos judeus. Nós não somos. Nós somos o povo que era desgarrado. Esses são os gentios. Os gentios é aquela nação que não tinha Deus como Deus, que não conhecia o verdadeiro Deus, que não obedecia o que Jesus deixou, o que Deus deixou para nós obedecermos. Os judeus, eles vieram de uma raça determinada ali. Muitos judeus não aceitam Jesus. Aliás, hoje os judeus não aceitam Jesus, eles falam que Jesus é um profeta. Mas todos eles, todos aqueles judeus, todos os gentios, todos os pagãos, toda a humanidade que aceitar Jesus como Deus e que obedecer os seus mandamentos. Isaías aqui ele deixa bem claro. Por que isso está tão especificado? Jesus, ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabia que hoje o sábado ia ser profanado, estaria sendo profanado. Então hoje eu estou lendo, você está lendo, e Jesus está nos advertindo. Todos aqueles que guardam o sábado. Todo aquele que não se desvia da minha lei. Por que aqui ele citou o sábado? E a aliança dele. Que Deus nos dê sabedoria para entender a verdade. Para entender o que ele tem para mim e para você. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém.